Devocional diário, série Tempo de Guerra, Tempo de Paz. 5º episódio. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o 5º episódio dessa série de devocionais diários da Bíblia JFA Offline, quando estamos falando sobre o tempo de guerra e tempo de paz, baseado no texto de Eclesiastes 3, capítulo 8, que fala que há tempo de amar, de odiar, tempo de guerra e tempo de paz, dentro de um contexto onde o autor do texto de Eclesiastes 3 fala que é um tempo certo para tudo e que Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Nesses dias temos falado sobre paz e guerra e desde antes de ontem estamos falando sobre os 3 campos de guerra que são a ênfase, o centro dessa série devocional. Claro que esse assunto poderia ser muito maior, melhor e amplamente exposto, analisado, verificado. Mas a nossa proposta de tempo para essas devocionais diárias, que sempre giram em torno de 5, 7, 8, 10 minutos no máximo, é que sejam pílulas que te estimulem a se aprofundar nos assuntos, a reunir com o seu grupo, a estimular em você uma reflexão e mudança, sim, posicionamentos diante de Deus. Não caberia aqui um estudo mais profundo, mas quem sabe você possa fazê-lo no seu grupo de estudo ou no compilado, quando ao final de cada série reunimos todos os episódios, a série completa, e aí você possa ouvir todo o conjunto de assunto, aliás. E hoje falaremos sobre as guerras que podem ocorrer no espírito. Antes de ontem falamos das guerras que ocorrem no corpo, ontem das guerras que ocorrem na alma, e hoje falaremos das guerras que podem acontecer no espírito. As guerras que acontecem no espírito são fruto da morte espiritual como resultado do pecado. Quanta opressão, quanta perturbação nós vemos, verificamos, acompanhamos, temos conhecimento. Aliás, opressão é um tipo de guerra, perturbação é um tipo de guerra no espírito de uma pessoa que sofre com isso. E os endemoninhamentos, as possessões malignas, quando a pessoa já perde o controle, o sentido, ela já não tem mais domínio de si mesma. E quando ocorrem aqueles surtos, aquelas crises onde o diabo, a entidade maligna, Satanás, os seus demônios, tomam por completo o ser da pessoa, ela não tem domínio sobre os seus atos e depois ela nem se lembra do que aconteceu. Outra manifestação de guerra no espírito seria a frieza, a apatia, a indiferença, os desesperos, a audição de vozes, a visão de vultos, o medo extremo, a insanidade mental, a loucura. Você já teve a oportunidade de visitar um manicômio? Eu espero que não. É uma experiência marcante. Talvez alguns aqui que nos acompanham nesses devocionais precisaram passar por essa experiência, por acompanhamento a um ente querido, ou você mesmo foi alvo de uma guerra pesada no teu espírito. E você há de convir comigo quanta destruição esse tipo de guerra no campo do espírito produz na vida das pessoas. As guerras que acontecem no espírito são travadas também contra pecados, falhas de caráter, vícios profundos, compulsões, pessoas que são viciadas em pornografia, em sexo, não só em drogas, em álcool, que são os vícios mais comuns. E aqueles que têm aquela escravidão, aquela guerra no seu espírito, elas desenvolvem um problema, uma compulsão por roubo, por sexo. Falamos com pessoas que precisavam manter 8, 7 relações sexuais por dia por conta do vício. Homens, mulheres, com estranhos às vezes. E naquilo não tinha prazer, não tinha lascívia, não tinha imoralidade, mas existia algo que era mais forte do que a pessoa, dominava ela. E é difícil às vezes pra gente fazer essa distinção nem entre aquilo que é sensual
imoral, lascivo e daquilo que é uma escravidão, foge do controle da pessoa. Por que não falar de outro tipo de guerra que acontece no espírito, quando as pessoas têm um tipo de compulsão ligada a matar alguém, tirar a vida de outras pessoas, e eles fazem isso recorrentemente, que são aqueles serial killers, e nós só vemos isso em filmes, mas ocorrem. Teve um caso famoso de um homem que não só matava suas vítimas, mas se alimentava do corpo, dos restos mortais dela. Quem consegue fazer isso? Me lembra da história do endemoniado de Gadar, o gadareno, que a Bíblia fala, que ele morava nos cemitérios, nas sepulturas. Quem em sã consciência viveria nesse estado? Se não alguém alvo, vítima, viver numa profunda guerra no seu espírito. Medo extremo, loucura. E neste caso, no caso das guerras que se travam no espírito das pessoas, o que seria a libertação? O que seria a paz, aliás? Se não a libertação, a plenitude do Espírito Santo, o esvaziamento da casa espiritual para preenchimento com o Espírito Santo e a presença de Deus, porque se uma casa é limpa também e não é repreenchida, aquele morador que saiu indesejado, ele volta com mais 7 espíritos, diz a Bíblia. As guerras que podem acontecer no seu espírito teriam como paz a libertação, a plenitude do Espírito Santo. Falamos nesses 3 últimos dias sobre as guerras no corpo, as guerras na alma e as guerras no espírito. Falamos da guerra, acerca da guerra no corpo, que nesse caso a paz seria a saúde plena, recuperada, forte, duradoura. Sobre as guerras que ocorrem na alma, falamos que nestes casos, a paz seria a normalidade, o equilíbrio, a serenidade, a felicidade, o domínio próprio, a felicidade plena, independente de qualquer aspecto externo. Circunstância, ocasião, lugares, recursos. E falamos também aqui hoje que as guerras que ocorrem no espírito teriam, nestes casos, como paz, a libertação, a plenitude do Espírito Santo. O fato é que cada um sabe que tipo e onde precisa de paz. Eu encontro você no próximo episódio dessa série. Até amanhã, se Deus quiser.